Olá pessoal, Pedro aqui novamente e como eu disse na semana passada, o objetivo desse mês é abordar aspectos relacionados ao tema do Setembro Amarelo, que é de prevenção e combate ao suicídio, ou qualquer tipo de assunto relacionado a ele. E aí, como eu já falei um pouco sobre o Setembro Amarelo em si na semana passada, hoje eu vou abordar um pouquinho sobre outro tema que também está muito relacionado, que é o transtorno depressivo maior, também conhecido como depressão, no popular, né? E aí eu gostaria de falar duas coisas. Primeiramente, o transtorno depressivo maior é um transtorno de humor unipolar. Por quê? Porque também existe o transtorno bipolar, que muitas pessoas conhecem. Mas, caso você não conheça e queira aprender um pouco mais sobre ele, eu posso gravar um vídeo mais na frente falando especificamente sobre o transtorno bipolar. Hoje eu vou falar sobre o transtorno unipolar da depressão, que também chamamos como transtorno depressivo maior. O que é o transtorno depressivo maior? Bom, primeiramente é importante dizer o seguinte: o transtorno depressivo maior ou a depressão é muito mais do que uma mera tristeza. A tristeza é uma emoção, é um sentimento que todo ser humano sente quando é exposto a algum tipo de situação angustiante, sofredora, faz parte da vida. É absolutamente normal que nós tenhamos tristeza em algum momento da nossa vida por algo que nos incomodou ou que nos chateou. O caso da depressão é muito além da tristeza, porque não se trata apenas de tristeza, mas também de um desarranjo, de um desequilíbrio na neuroquímica do cérebro que faz com que as pessoas percam ânimo, percam libido, tenham alteração no sono. E se você quiser aprender um pouco mais sobre o sono, eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E tem vários outros problemas, como aumento da irritabilidade, que podem acabar gerando uma ideação suicida. Eu expliquei no vídeo passado que nem todas as pessoas que se suicidam ou que pensam nessa possibilidade sofrem de um transtorno depressivo maior ou de qualquer outro tipo de transtorno de humor. Mas é inegável que muitas pessoas que acabam fazendo isso tinham ou têm um transtorno depressivo. Eu queria explicar algumas coisas para vocês hoje sobre a depressão, alguns achados da neurociência e da psicologia cognitiva. Primeiramente, a OMS, eu sei que eu gosto de trazer muitos dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, mas eu acho interessante porque em termos de epidemias, em termos epidemiológicos, melhor dizendo, a OMS é o melhor órgão para nos trazer dados estatísticos. Então, a OMS ela afirma que 4,4% da população mundial tem o transtorno depressivo maior. Já o Brasil sofre com 5,8% na sua população, o que está acima da população mundial. Nós somos o país com o maior índice de depressão da América Latina atualmente. É importante dizer que a depressão, eu vou tratar assim, ela é multifatorial. É muito difícil dizer se uma depressão é causada por fatores fisiológicos, neurofisiológicos ou por fatores ambientais, porque geralmente o que acontece é que a depressão surge a partir de uma interação entre vários fatores, dentre eles desarranjo neuroquímico no cérebro, como eu já falei, fatores ambientais ou traumas estressores que causam uma maior vulnerabilidade e fatores genéticos também. Então pessoas que têm familiares com depressão ou com outros transtornos de humor estão mais propensas e vulneráveis a desenvolver uma depressão ao longo da vida também. Não significa que desenvolverão, porque como eu disse, depende muito dos fatores ambientais e da história de vida dessa pessoa, mas ela de fato tem maior propensão para o desenvolvimento da doença. E aí, falando sobre os fatores ambientais, a gente sabe que existem várias situações que podem gerar ou que podem desencadear uma depressão em pessoas que já tenham uma vulnerabilidade genética, digamos assim. Como, por exemplo, a perda de um emprego, o término de um relacionamento, a falência econômica. Então, várias situações da vida podem desencadear uma depressão numa pessoa se ela já tiver essa propensão. A gente tá numa pandemia ainda, né? Eu gosto de lembrar disso porque, de fato, a pandemia ela gerou muito mais transtornos psicológicos nas pessoas do que antes, né? Porque muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas acabaram relacionamentos,
muitas pessoas começaram a ter dificuldades financeiras seríssimas, e tudo isso são eventos estressores, traumas estressores que podem ajudar no desenvolvimento ou no desencadeamento de uma depressão. E falando sobre esse desarranjo ou essa vulnerabilidade, melhor dizendo, esse desequilíbrio da neuroquímica do cérebro, eu gostaria de falar para vocês hoje sobre 3 neurotransmissores. Não vou me estender muito sobre isso, tá? Mas eu preciso falar sobre isso. O que são neurotransmissores? Neurotransmissores são substâncias químicas que servem de veículo, digamos assim, de comunicadores entre o sistema nervoso e o nosso corpo, né? Então, existem 3 neurotransmissores que exercem um papel fundamental no controle das nossas emoções, especificamente na questão do transtorno depressivo maior, que é a dopamina, a noradrenalina e a serotonina. Então, os estudos da neurociência, eles têm demonstrado, principalmente através dos exames de neuroimagem, como eletroencefalograma ou tomografia, que esses 3 neurotransmissores, eles estão em desequilíbrio no cérebro de uma pessoa que porta um transtorno depressivo maior. E é importante dizer que eles estão ligados à regulação do sono, à questão da libido, à questão da fome, o quanto que uma pessoa sente fome em excesso ou em redução, né? Tem níveis reduzidos de fome, de apetite, e também na questão da irritabilidade. Então, você já pode começar a imaginar que uma pessoa que tem depressão, via de regra, tem problemas com questão do humor, se sente mais desanimada, mais triste. Algumas pessoas irritadas, ficam extremamente irritadiças. Algumas pessoas perdem a capacidade de dormir, tendo várias noites em claro, ou dormem em demasia. Algumas pessoas comem em excesso, outras perdem totalmente o apetite. E são justamente esses 3 neurotransmissores que estão basicamente em excesso ou em falta no cérebro de uma pessoa com depressão. E principalmente a serotonina, que é talvez a principal responsável pela regulação do sono, pois antecede a produção de melatonina, que eu também falei no vídeo sobre o sono, e também pela regulação do humor. Ela fica em deficiência porque o cérebro basicamente tem dificuldades de captar a produção do organismo. E aí, os grandes antidepressivos são baseados em recaptadores seletivos de serotonina, para que a pessoa possa equilibrar esses níveis de serotonina e ter uma maior regulação de humor. E é importante dizer, pessoal, que muitas vezes a medicação ela é extremamente interessante e necessária no tratamento de uma pessoa com um transtorno depressivo maior, porque além de fazer essa questão da regulação dos neurotransmissores que estarão em desequilíbrio, em desarranjo, ela ajudará na estabilização do humor e fará com que a pessoa possa, digamos, dar os primeiros passos para fazer outras formas de tratamento da depressão, como por exemplo, a psicoterapia. Como é que funciona a psicoterapia no tratamento de um paciente com depressão? Especificamente com a terapia cognitivo-comportamental, o terapeuta ele irá fazer com que a pessoa tenha uma reestruturação cognitiva, que eu também já expliquei sobre isso no vídeo sobre terapia cognitivo-comportamental, e fará com que o paciente ele tenha pensamentos e crenças mais funcionais e adaptativos, porque na grande maioria dos casos, pacientes com transtorno depressivo maior, eles têm pensamentos de inutilidade, pensamentos de incapacidade, eles não se sentem amados pelas pessoas que estão em volta, enfim, eles se sentem pessoas totalmente inúteis e sem valor. E a psicoterapia ajudará a testar se esses pensamentos realmente são racionais, são funcionais e condizem com a realidade. Então, os estudos têm comprovado que o uso da medicação aliada à psicoterapia, especificamente a terapia cognitivo-comportamental, via de regra, é um tratamento extremamente eficaz para pessoas com um transtorno depressivo maior e impede, por exemplo, que essas pessoas pensem na possibilidade do suicídio como alternativa para alívio das suas dores, das suas angústias e do seu sofrimento. Então, mais uma vez, pessoal, é importante que uma pessoa que tem ideação suicida entenda que existem formas dela lidar com o seu sofrimento e dela vencer essa angústia
e essa tristeza exagerada que incapacita tanto a vida dela, a ponto dela ter que parar de trabalhar, a ponto dela não conseguir dormir, a ponto dela não conseguir se relacionar romanticamente com ninguém. E a psicoterapia, aliada à psiquiatria, estão aí para dar esse auxílio e dar esse tratamento. Então, mais uma vez, pessoal, se esse vídeo ele foi interessante, se esse vídeo ajudou a tirar algumas dúvidas, se esse vídeo foi esclarecedor, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe com pessoas que estão com dúvidas a respeito dos tratamentos medicamentosos para depressão ou do tratamento psicoterápico. Eu gostaria de ressaltar que a medicação, ela sofre muito preconceito, a medicação psiquiátrica. E depois eu posso até falar um pouco mais sobre essa questão, mas é importante dizer que nem sempre ela é necessária, mas em alguns casos ela é extremamente necessária e é importante sim que a gente tome medicação psiquiátrica quando a gente precisar. Afinal de contas, quando uma pessoa precisa tomar um remédio para controlar sua pressão arterial, ela faz uso do remédio. Ou quando uma pessoa precisa tomar um remédio para controlar sua dor de cabeça, ela faz uso desse remédio. Por que não tomar um remédio para ajudar no controle das nossas emoções quando for necessário, né? Então é isso, pessoal. Caso vocês ainda não me sigam, meu Instagram é @psipedrolucas e eu encontro vocês na próxima semana. Um grande abraço.